boa noite. Agora nós temos um bate-papo literário com Alisson André, nosso escritor brasileiro convidado aqui. O Instagram dele é Alisson André, @Alisson André, e ele deixa em evidência aqui 3 obras que ele escreveu e publicou. Deixa eu enviar aqui o convite. E agora, Alisson, tá conseguindo me ver? Olá! Agora eu consigo te ver Muito bom. e te ouvir Também também. estou te vendo e te ouvindo. Primeiro, eu quero agradecer a sua disponibilidade na nossa live, você ter topado participar do nosso projeto de incentivo à literatura nacional e vir aqui compor o nosso quadro, né, como nosso autor brasileiro. Gostaria que você se apresentasse para o nosso público te conhecer melhor. Boa noite, pessoal, ou bom dia, depende, né, do horário que vocês estão assistindo a live. Legal que ela fica gravada, né, para poder assistir depois. Adorei. Então, meu nome é Alisson, eu tenho 22 anos. Eu sou daqui do litoral de São Paulo, da cidade de Guarujá. E eu comecei a escrever na metade da minha vida, né? Tenho 22 anos, aos 11 eu comecei a escrever. E depois disso eu não parei. Eu adorava criar histórias, assim, super bobas. Via as séries, eu gostava de criar finais alternativos para elas. E gostava de criar os meus próprios personagens, inserindo eles dentro da história. E aí depois disso eu comecei a pegar gosto de verdade. Eu comecei a ler depois, inclusive. Um amigo meu da época do ensino médio estava com o livro de Percy Jackson dentro da bolsa. Eu só tinha lido livros assim oferecidos pela escola até então e lido pouco, na verdade, porque era só coisa de trabalho escolar. E aí depois que eu peguei o livro do Percy Jackson e comecei a me aventurar pela história, foi onde eu realmente me interessei a por ler livros. E depois disso eu não parei. Eu li a sequência de Percy Jackson, depois eu emendei em uma outra história de fantasia, entrei nos clássicos logo em seguida, e aí pronto, não parei mais. É onde eu tô hoje. Muito bom, muito bom. Então começou a escrever antes de ler. Meu Deus! Que criatividade, né? Então, né? Muito criativo. Mas Eu comecei a escrever junto com uma outra colega minha, mas eram aquelas coisas de criança, né? Nada assim muito detalhado, umas falas assim muito simples, com personagens muito simples, mas já estava começando a mostrar ali o gosto por criar personagens e histórias. e a inspiração de vocês vinha de onde? Vinha de desenhos que vocês assistiam, de filmes? De onde que vinha a inspiração? Então, ela me trouxe uma ideia na época de uma série que ela assistiu, eu nem lembro o nome dessa série, mas ela era fanática por essa personagem. E eu já tinha inspiração, por exemplo, das novelas da minha mãe, né? As novelas que minha mãe assistia, ela ficava na sala assistindo as novelas, então eu ficava acompanhando aquele desenrolar da história. Eu falava, nossa, mas e se eu desse um final diferente para esse personagem? E se eu fizesse de tal forma, se eu matasse tal personagem? E aí eu comecei a escrever pensando nisso também. Então, sempre, por exemplo, eu lembro que logo no início, quando eu comecei a escrever, estava passando a novela Em Família, na Globo. E aí, alguns detalhes da novela, enfim, aspectos específicos da novela me chamaram a atenção. E eu comecei a escrever uma web novela, né, com elementos assim parecidos, para eu ver como é que seria escrever uma história. Quando lançou o Império, por exemplo, já por influência, eu criei uma história onde tinha um homem que era super rico e que ele morreria e o dinheiro dele tinha que ser enviado para alguém aleatório que seria sortido pela mulher dele. Coisa simples, né? Assim, coisa de criança. Nada assim muito específico, né? E, enfim, depois disso eu comecei a trazer o eu para as histórias. Então, eu digo que foi por volta ali de 2015, mais ou menos, que comecei a inserir coisas do meu cotidiano familiar, coisas que eu tinha vivenciado. Mas foi em 2017 mesmo que eu comecei a escrever para valer, onde eu publiquei meu primeiro livro. Muito bom. E eu percebi que você é um ser pensante, né? E bastante observador também, né? Para poder
olhar aquela história ali que se passa na novela enquanto crianças gritam na sala, mas é assim, enfim, olhar aquela história e pensar, nossa, e se, enfim, eu fizesse isso com esse personagem? E se a história não fosse assim? É muito interessante. Eu acho que grandes histórias começam com e se, né? E se. Processo criativo também. Existem vários processos criativos, a gente vê, né? Que os instrutores ou professores, eles recomendam a começar pelo e se, né? Algo que você já começou ali de uma forma bem natural, bastante natural. E a observação, sem dúvida, é algo que você, pelo menos um pouquinho que a gente conversou aqui, eu percebi que é algo bem presente em você. Depois que você começou a ler mesmo, você sentiu a diferença nas narrativas? A narrativa de um romance, né? Ou de algo mais despretensioso que você escrevia antes, de uma forma mais inocente, julgo dizer até, né? Porque acaba que a criança ela tem muita inocência, né? E ela deixa livre a narrativa dela, né? Sem empreendimento a algumas questões que a gente vê hoje em dia, até arcos, né? Que a gente vê na jornada do herói, um equilíbrio, quem sabe, de uma narrativa com diálogos, né? A formação de personagens, quem sabe, um pouco mais diferentes que se complementam, e assim vai. Você conseguiu observar essas questões, quem sabe, para poder trazer para as suas próprias histórias depois? Com certeza. Você falou uma coisa assim que diferencia muito uma primeira escrita de alguém que já escreve há um tempo, né? Então, eu lembro que eu peguei meus escritos há cerca de um ano e eu estava dando uma olhada. Era tudo em formato de roteiro, não era em formato de prosa. E eu deixava passar muito detalhe. Então, era só falas. Fala atrás de fala, fala atrás de fala. Depois vinha a narração. Tal personagem fez isso. Tal personagem saiu de cena. Depois voltava pra fala. Então ficava aquele ambiente assim meio vazio. Você não sabe. Você sabe onde o personagem tá, mas você não sabe o que tem ali. Como o personagem tá se sentindo. Você só tem as falas. Depois que eu comecei a ler, que eu conheci de verdade o formato de um livro, né? De formato de prosa, eu comecei a passar para os meus escritos o sentimento dos personagens, o lugar em que eles estavam. Mas eu lembro que no início, uma das coisas que eu mais detestava fazer era especificar demais onde o personagem estava, porque eu pensava que isso limitava muito. Então eu colocava o lugar, falava um pouco sobre ele, mas deixava ali. E também porque eu achava a leitura como um número de detalhes assim tão grande, uma coisa cansativa. Então eu acabava não excedindo o limite. Eu colocava o que era essencial e o restante ficava a seu critério. Depois, com o passar do tempo, isso começou a ser mais natural. Então eu comecei a refletir muito mais os objetos específicos do que eu queria dentro da obra e deixava outras coisas para ficarem subjetivas. Por exemplo, quem é o personagem, né? Que o personagem começa de um jeito dentro da obra, mas ele termina de outra forma. Inclusive, o personagem da capa que você colocou, né? O Subervcio, o Gabriel, no caso, o protagonista desse livro, ele começa o livro de uma maneira, mas é impossível prever como ele termina. Você se surpreende, eu me surpreendi. Quando eu estava escrevendo o Subervcio, e eu falei assim, esse vai ser o final. Eu falei, nossa, eu sou louco. Olha só o que eu fiz. Eu coloquei o personagem na situação X. Eu falei, nossa, chocante. E aqui tem, no Conflitos e Conflitos de Novo, uma personagem chamada Melissa, que você até então pensa que é a grande mocinha da história, que ela sofre, né, traição do namorado e tudo mais, mas ela é a grande vilã da história. Ela é a que manipula os outros, ela que é a vingativa, ela que vai ameaçar os outros. Tem uma mudança completa. Aqui nos Outros São Humanos, eu já percebo mais uma evolução assim de amadurecimento. Não uma questão onde você muda a perspectiva que você tem, vamos supor, se o personagem é bom ou ruim. Não. Aqui no caso, o personagem amadurecer as ideias dele, o pensamento dele, né? Então, já é uma outra pegada, né? Mas os outros livros já são na ideia de surpreender mesmo os personagens, no caso. Show de bola, muito bom, né? E existe mesmo esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Eu acho que quem começa a escrever cedo mesmo, né? Ou os primeiros escritos vão ali, ou a pessoa vai puxar mais para a narração, aquela história que só
contando, 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 ou ela vai puxar mais para narrativa? Só fala, 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 fala. Aí, com o tempo, né, ela vai chegar a esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio da narração com a fala ali, né? Que é o que a gente é acostumado, né? Que a gente vê nas histórias aí, enfim. É um formato, eu não uso dizer que os outros formatos são errados, mas a gente já se acostumou, né, com esse formato, né? Um formato onde intercala ali, fica envolvente, né? Intercala narrativa, ambientação, sentimentos, fala, e a gente vai fluindo de uma forma muito natural ali a leitura, né, e o conhecimento daquele ambiente. Da mesma forma, histórias muito, eu acho que histórias pedem, né? Tem umas que pedem mais descrição e outras pedem menos, né? Então é algo ali que o próprio escritor vai tendo um feeling conforme ele vai desenvolvendo aquela história. Depende do personagem. Tem personagem que vai mostrar mais as emoções, tem outros que vão mostrar menos, né? Que vão pensar um pouco menos, tá tudo bem, né? E eu acho que essa é a riqueza, né? A sacada do escritor de perceber essas questões. E essa personagem sua aí, ela se colocava na posição de vítima, né? De vítima não tinha nada. Uhum. Só a gente que pensava mesmo que ela era vítima. Até ela começar a ter uns planos meio esquisitos. Eu lembro que na versão original, antes de eu passar isso aqui para um conto, quando era, entre aspas, um livro, tinha uma personagem que era a mãe dela, que ficava aterrorizada com as ideias da filha e mandava ela parar, tentou intervir de diversas formas, mas a mulher não parava, ela queria ir até a casa do amante, ou melhor, né, do que ela tinha como amante, porque ela já tinha 20 anos, que já tinha passado a história de amor entre eles, só que o cara voltou para a cidade, e aí ela, por algum acaso, descobriu que ele estava lá e tentou se voluntariar para ser babá dos filhos deles. Então ela, voluntariar não, né? Ela se candidatou para ser babá. Então ela entrou dentro da casa novamente e ali ela começou a cuidar do menino, o Otávio. E ela acabou gostando do menino, ou não, talvez, não sei como eu gostar dela, mas ela começou a pegar um certo apego por ele. E por algumas vezes, pelo menos na história original, ela se questionava se ela deveria fazer aquilo ou não, mas aqui no conto a gente já não observa esse questionamento. Ela já vai realmente a fundo dentro do plano dela, inclusive ela faz uma coisa maluca no fim, que leva ela para um fim um pouco trágico, dando um spoiler, né? Junto com outros personagens que também estão dentro da obra. Então ela não vai sozinha, ela leva outras pessoas. Mas esse fim é meio trágico, meio esquisito, não feliz para as coisas, é uma coisa que é muito comum. Eu reparei dentro de todas as obras. Eu escrevia, mas eu gostava de dar esse final, não sei porquê, mas um final que não fosse o comum. Então, por exemplo, tem uma história de um menino que viveu com a família, mas então o pai dele, por exemplo, faleceu, vamos supor. E aí o menino começa a contar várias histórias sobre a vida dele, e no fim a gente descobre que o menino, sei lá, era louco. Então nenhuma das histórias existia. Talvez o pai dele tenha morrido ou não, talvez, não sei. Ou contar a história de um cara que vai a uma loja todas as noites e que ele aprecia muito um outro cara que está lá na loja, que ele acha uma pessoa muito bonita, muito elegante, só que no fim a gente descobre que era ele mesmo, que ele estava se olhando no reflexo dele no espelho. Sei lá, uma coisa assim, fora do comum, não sei explicar. É a sua forma de manifestar a arte, acaba quebrando o padrão e torna-se algo mais psicológico também, né? Se você for analisar, né? Torna-se algo mais psicológico. E tem pessoas que gostam, tem público, né? Para romances um pouco mais psicológicos, um pouco mais inusitados. Tem gente que gosta de fugir dos clichês, né? Dos padrões, enfim. E tá tudo bem. Ana Miller, boa noite. Spoilers, sim, porém nos deixando curiosos para ler. Exatamente. E ele fala com muita propriedade a respeito dos personagens dele. Estou curiosa o seguinte, como que surgem esses personagens? Eles surgem de uma forma mais natural ali? Eles vão se formando durante a narrativa ou você chega a estipular ficha para eles e definir a personalidade antes de escrever? Antigamente, quando eu tinha começado a escrever, eu pensava que era um erro não fazer a ficha.
Então, eu começava a escrever e aí eu simplesmente ia criando o personagem junto com a história. Então, eu sentia que tinha que entrar um personagem X para fazer tal coisa, criava. Tinha um personagem X para fazer tal coisa, para dar um conflito com o outro, criava. Isso nos primeiros rascunhos. Quando eu comecei a escrever de verdade, eu comecei a perceber que eu refletia muito de mim, do que eu via dentro das obras. Então, alguns personagens são construções de pessoas que eu conheço, mas é uma grande mistura mesmo de gente que eu já vi alguma vez na vida, e outros personagens são baseados em pessoas que eu realmente vi uma vez na vida. Tem um conto, por exemplo, daqui do Conflitos de Novo, que inclusive é o conto que estampa... Conto não, uma crônica, né? Que estampa o meu site, que é Há Muitos Olhos e Poucas Bocas, que foi baseado, por exemplo, numa vez que eu estava no ônibus e eu comecei a refletir que ninguém ali dentro do ônibus conversava com ninguém. Simplesmente a gente senta todos os dias ou todas as noites. Às vezes a gente vê as mesmas pessoas e ninguém se comunica. E a gente tem a mesma rotina durante um ano inteiro, seja para ir para a escola, para a faculdade ou para o trabalho. E são sempre as mesmas pessoas que estão ali, mas a gente não sabe a história delas. A gente não sabe o que elas fizeram ontem, o que elas vão fazer hoje, qual o passado delas. Às vezes aquele cara que podia estar ali na minha frente podia ser um milionário no passado e perdeu tudo e ficou pobre. Ou não, ele pode ser um pobre que pode ficar rico, a gente não tem como saber. Ou simplesmente foi um homem que conheceu, sei lá, o presidente da República nos anos 80. Você não sabe a história das pessoas, não sabe o que as pessoas viveram, porque ninguém se comunica. Então, e se comunica é uma coisa muito superficial. Tem até uma parte da crônica que o personagem percebe que uma professora que estava lá meio atordoada, né? Nós professores somos sempre assim. E ela perde algum objeto e ele tenta chamá-la por dentro do ônibus, né? Só que ele fica com vergonha de chamar, então ele fica reprimido também só de soltar a voz. O que os outros vão pensar? Será que eles vão pensar que eu, sei lá, estou exagerando, querendo me aparecer? Será que eu devo só fazer assim, acenar? Ele fica com vergonha até simplesmente de chamar a mulher que está do outro lado. E ele acaba perdendo a oportunidade. Então, trata muito assim. Eu na verdade, quando eu crio uma história, depende. Talvez seja alguma coisa que me trouxe inspiração, ou é refletido no que eu conheço mesmo. Inclusive, nossa, travei agora. Né? Nesses últimos dias, últimos meses, eu estive escrevendo algumas crônicas soltas de coisas que eu vi e vivenciei. Então, por exemplo, teve outra vez, história de ponto de ônibus. Tinha uma outra senhora que estava ao meu lado, que ela estava contando assim, que ela estava na cidade há poucos dias, que a irmã dela não sabia. E ela perguntou pra mim assim, você nunca me viu aqui, né? Aí eu, estranho, pensei comigo. Eu falei pra ela, você também nunca me viu aqui. Aí ela falou assim, não fique incluído comigo, não. Pode vir pra cá, vem mais pra cá. Parece que as histórias acontecem comigo, não sei porquê. Aí eu quis escrever. Então, tudo que acontece, assim, já é uma inspiração para que eu escreva. Que interessante, muito, muito bom. E acaba que você pensa assim, nossa, sim, o ser humano, ele passa, né, por vivências e experiências diferentes ao longo da vida, né? Eu acho que isso é o que faz ele se tornar único, mas essencialmente, quanto mais você lê, quanto mais você conhece, quanto mais você conversa, você vê que a essência humana é a mesma, né? Os anseios, os medos, as inseguranças, quem sabe, alguns são um pouco mais ambiciosos que outros, está tudo bem, né? Tem pessoas que têm uma gana mais forte de querer crescer e outros já estão satisfeitos onde estão e está tudo bem, né? Mas você vê que a essência é muito, muito, muito parecida, né? É o ser humano mesmo. O ser humano é muito parecido em sua essência. Por mais que você pense, nossa, tem 30 pessoas dentro de um ônibus. Não, ônibus maiores tem muito mais, né? Mas se for um ônibus pequeno, tem 30 pessoas dentro de um ônibus. Cada um tem suas peculiaridades, as suas vivências, experiências, cada um tem um emprego diferente. Mas a essência humana é a mesma, né? Exatamente. E você falou, né? As pessoas têm os mesmos medos, inseguranças, anseios e às vezes a gente pensa que é só a gente, né? Então tem aquele problema também que muita gente tem da autoestima, por exemplo.
você tá num lugar e você sente que tá todo mundo te olhando, ou coisa assim, mas você não sabe que outras pessoas também estão sentindo da mesma forma. Então a gente compartilha sentimentos, é aquela frase, né? Nenhuma experiência é completamente individual. As pessoas vivem coisas assim parecidas sem mesmo saber. E como você falou também, tem pessoas que são mais ambiciosas, tem pessoas que são talvez mais malvadas, né? Esse lado mais ruim do ser humano é o que está aqui. Conflitos e conflitos de novo. São conflitos humanos, são conflitos que podem ser internos ou conflitos que podem ser externos. Isso cada personagem vai trazer do seu modo. Então, logo quando a gente abre o livro do Conflitos, por exemplo, tem um conto chamado Teodoro, Pai Querido. E esse conto aqui fala basicamente sobre uma moça que queria o lugar do pai dela na empresa, só que ela faz uma atrocidade para conseguir esse lugar. Ou seja, fez uma coisa terrível. Aquele outro homem que eu comentei, né, do espelho, amava a si mesmo de uma forma assim, ele se venerava, não sei, pode ser ruim ou não. Tem aquela outra que foi vingativa, que começou só na ideia de vítima e depois começou a arquitetar o plano dela e depois tentou se vingar de alguma forma. Tem outro aqui, por exemplo, de uma moça que entra em combate com outra por ideologia mesmo, e aí elas começam a se ofender, só que de repente elas se conhecem na vida real e uma ia se tornar chefe da outra. Então, é uma coisa assim que vai de humano para humano mesmo, sabe? E tem uma parte, um conto que eu gosto também, chamado A Natureza, que fala sobre uma família que vive a vida deles normalmente. Estavam num dia normal, com as intrigas, conflitos, essas coisas, e de repente tudo acaba. Então, assim, nem eles sabiam que aquele seria o último dia de vida deles. E eles passaram aquele último dia brigando entre si, com conflitos entre si. E se eles soubessem que aquele seria o último dia, será que eles mudariam a postura deles? Então, eu trago mais essas questões, sabe, relacionadas à tragédia, talvez, para a gente poder refletir se a gente está indo pelo caminho certo ou se essas histórias são realmente mentira, porque talvez não sejam. Essas histórias também podem ser reais. A gente liga o noticiário, por exemplo, e a gente vê um monte de atrocidade, de história assim maluca, e quando você pensa que parou, tem coisa pior, né? Então, nem sempre essas histórias malucas que tem aqui no Conflitos podem ser só ficção, são realidade, e a gente precisa abrir os olhos para isso, né? De certa forma. Sim, não é à toa que os livros são uma fonte bela de uma forma entretiva ali de conhecimento, né? A gente conhece muita coisa, a gente adquire muito conhecimento ali. Eu ouso dizer que é mágico, porque você pensa um livro, o escritor, Alisson 22, novinho, né? 22 anos, mas 22 anos é uma vida. E ao longo desses 22 anos ele colecionou muitas vivências e experiências. E ele reúne tudo isso aí de uma forma metafórica, tudo aquilo que ele de fato vivenciou, diretamente ou indiretamente, o que ele assistiu, o que ele leu, o que ele observou, enfim, e traz, né, em forma de histórias aí. E a gente tem contato com uma bagagem que esse ser humano, essa pessoa, esse escritor, né, teve ali ao longo de sua vida, e você tem contato com essa bagagem de 22 anos, por exemplo, em algumas horas ou dias de leitura. E é mágico. É muito lindo isso. É muito bom. Falando de conflitos e conflitos de novo, tá aqui disponível no site da Amazon no formato digital. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se temos o. Eu acho que o Subverse. É Ai, difícil fala mesmo. aí. É isso mesmo. Isso. Subérbicio. Esse Mas aí. olha, Esse tem o antes de você físico continuar, também, desculpa te né? interromper. Nossa, mas o nome do Subérbicio foi um erro. Eu já destruí desde cara, porque era para ser destruição. Em latim seria equivalente a subversio. Só que aí eu já destruí e coloquei subversio. Mas tudo bem, a gente pode levar para esse lado. Subversio. Isso aí. Conflitos e Conflitos de novo, está disponível no Kindle aqui na Amazon, pelo que eu verifiquei. Nós temos também o site do nosso escritor, né? Alisson.com.br. Alisson com dois L's e dois S's. E M no final, de mamãe. Enfim, ou de mapa, mamadeira. Tem várias palavras com
Montanha. Montanha, meme. Enfim, M. A Alisson, alisson.com.br, a gente, entrando aqui no site, já nos deparamos com 3 livros físicos dele. Então, Conflitos e Conflitos de Novo tá, inclusive, com a capa diferente aqui no site dele, né? É uma segunda edição? Então, na verdade, essa capa era da versão digital original. Porque eu publiquei esse livro, primeiramente, em 2022, com apenas 10 contos. Mas eu reeditei ele em 2023, adicionei mais 10 histórias que eu tinha começado a escrever desde o fim da publicação do original até o meio do ano passado, e eu incluí. Então veio com essa nova capa aqui. Mas na versão Kindle ainda mantém a capa original. Então, se você comprar, por exemplo, a versão Kindle, você vai ver que tem uma capa diferente, mas o físico tem outra. Porém, os dois agora possuem as mesmas histórias, então não tem mais a diferença. Eita, eu acho que travou aqui pra mim, cortou um pouquinho a sua fala. Deixa eu ver, fala algo pra mim. Fala Oi, tá me ouvindo morango. agora? É outra palavra com Morango. M. Enfim, agora eu tô te ouvindo. Mas, bom, Oi. quem comprar no site, no caso, Conflitos e Conflitos de Novo, Os Outros São Humanos e Subversio, Super. não, Subversio, aquela palavra que, Isso. enfim, a sua palavra. Quem comprar qualquer um desses 3 livros, só com a capa linda de gatinho, gente, enfim, consegue ele autografado? Chega autografado? Ou daqui não é enviado por você, é enviado por uma outra distribuidora? É enviado por outra distribuidora. Eu adoraria que viesse autografado, mas não vem. Se você comprar, por exemplo, físico online, ele vem direto pela Wyclef. Então, não tem como. Eu não chego nem não passa nem por mim. E também tem um clube de autores, né? Então também não passa por mim. Nenhuma das versões. Mas eu posso mandar um recadinho depois, por direct, talvez, né? Personalizado para vocês. Muito bom, né? Autógrafo digital. Estamos aí, né? Não é a primeira vez que eu escuto sobre isso, hein? Alguém falou isso para mim uma vez. Enfim, histórias digitais, a gente descendo aqui no site, a gente tem também. Ou se não, vocês podem ir lá no site da Amazon e fazer como eu, pesquisar por Alisson André. E aí sai uma lista com os livros dele. Vou compartilhar com o pessoal a sinopse do Conflitos e Conflitos de Novo. Tem uma pegada visceral esse livro ou é só a capa mesmo? Como assim? Fina, É algo visceral. assim mais, quem sabe, mais sangrento ou violento? Tem um pouco. Não são todas as histórias, mas tem algumas histórias que são mais violentas, sim. Inclusive, a que abre o livro é violenta. Eu contei uma parte dela, né? Que era uma moça que queria ocupar o lugar do pai. Mas se você for olhar a orelha, já está escrito assim, ó. Eu posso falar ou não pode por causa do Instagram? Se for algo pesado, não faz, senão o Instagram derruba nós. É verdade, né? Não, então não. Não Ou fala. senão O eles devem pessoal vai ler. censurar a O leitura pessoal com vai ler e chocolate vai para descobrir. maiores de 18 anos. Aí tá lascado. Não, que horror. Jamais. É family friends, tá tudo tranquilo. Aqui tá tudo ótimo. Então, só lê a orelha, gente, depois quando você acessar Isso, no ó, site. fiquem curiosos com a orelha. E para vocês conseguirem negociar a orelha, enfim. Conflitos e Conflitos de Novo traz tramas que viajam por dentro da sociedade de seus problemas. Solidão, morte, assassinato, problemas familiares, traição e velhice. Composto por contos e crônicas, Conflitos nos provoca reflexão sobre a natureza das interações humanas e da capacidade do ser humano de ser melhor do que o outro. Por trás da aparência simples das vidas do dia a dia, há histórias e emoções complexas que geralmente passam despercebidas. Seus contos, a escrita deles, eu não sei, depende do tamanho, eu acho, né? Você desenvolve eles assim numa pancada, rap, ou você vai fracionando ali, escrevendo dias a dias, e quem sabe ao longo de um mês você desenvolve um conto. Os contos eu escrevo, como você disse, numa pancada.
porque é aquele insight. Então eu vou lá, por exemplo, como eu falei, o exemplo do ônibus, eu tive aquela visão, eu preciso escrever isso. E no ônibus mesmo eu comecei a escrever. Eu só precisei revisar depois, mas eu terminei no próprio ônibus. Outras histórias eu levo mais tempo, claro, para desenvolver, porém os contos ou crônicas já são assim muito mais instantâneos. Pensei e escrevi no mesmo dia, porque senão eu vou perder o feeling. E aí, outro dia eu só venho relendo e checando para ver se está tudo certo. É bom que pega o mesmo raciocínio, né? Pega o Alisson de 23 de abril, por exemplo, né? Aquele Alisson ali, com aquela essência, com aquela cabecinha ali, ele já vai pronto. Aí depois é só revisar. É interessante isso, interessante. Eu já escutei alguns escritores falando, né? Tanto de uma forma quanto de outra, né? De fracionar, às vezes desenvolvendo pouquinhos aos pouquinhos, ou de realmente fazer aquele download do conto mesmo, da cabecinha, já passar para o papel ou para o computador, né? E depois fazer a revisão. Por isso que eu questionei. Muito, muito interessante. Gente, 64 páginas. Então, acredito que seja uma leitura rápida, não só por serem contos, que é algo que eu recomendo muito para quem quer adquirir o hábito da leitura, né? Porque são histórias curtas que você consegue ali concluí-las em uma sentada, né? Então, dá aquela satisfação, poxa, li essa história, vou ler a próxima? Dá uma olhadinha ali na quantidade de páginas, opa, vou ler. Enfim, e assim vai. E traz esse hábito da leitura, né? A leitura de contos é muito interessante. 40 antes 18, um diário na pandemia. Em meio à pandemia Covid-19, os acontecimentos do mundo, o jovem narrador, membro da geração Z, decide eternizar seus pensamentos, dúvidas e medos em um diário que o mesmo escreve todos os dias. Ele conta alguns detalhes sobre o cotidiano na pandemia, a dependência dos pais e problemas que viveu anteriormente. Aos 18 são um sonho de qualquer adolescente, menos o dele. Chegar nos 18 anos, né? Eu acho que a gente anseia tanto, né? Depois quando a gente chega e tem que pagar os próprios boletos, você pensa assim, volta com os 14, volta. Enfim, esse aqui, foi feito no formato de diários mesmo? Você deixa registrado as datas lá pra gente? Como que foi feito esse livro? Ele foi a primeira tentativa que eu fiz de diário. Os outros romanos é o mesmo esquema. Mas esse aí, ele é muito mais pessoal, né? Então, é um outro personagem, não leva meu nome, mas tem muito de mim dentro da história. E aí eu deixo transparecer mesmo. Mas eu escrevia porque eu tinha medo de fazer 18 anos. Não é medo, na verdade, eu não queria fazer 18 anos. Eu gostava da sensação de ser menor de idade, de me sentir assim jovem, né? Então, eu sentia protagonista do mundo. Eu falei, nossa, quando eu virar adulto, as coisas vão mudar. E eu ficava com medo de pensar igual os mais antigos pensavam, porque já tive vários embates de pensamento. Não, mas não é assim, não é assim. Isso é na época de vocês, na época de vocês. E eu pensava assim, quando eu virar adulto, eu acho que eu não quero ficar igual. E aí eu pensava que conforme a gente fosse amadurecendo, esse brilho, essa vontade de mudar, de fazer outras coisas ia sumindo. E realmente eu percebo aos poucos, né? Já tem. Que não é que vai sumindo, é que a gente vai entendendo o mundo de verdade, né? E vendo como ele funciona, que não é uma coisa tão simples assim, mudar o mundo. Uma coisa que já está estabelecida muito antes da gente nascer e que continuará existindo depois que a gente morrer. E eu trouxe todas essas reflexões minhas dentro da obra, refletindo também sobre os meus dias. Então eu falava o que eu fazia naquele dia X, como foi meu aniversário, o que eu fiz com os amigos naquele dia, naquele momento, destacando os principais fatos. É uma coisa assim que é para ler e refletir sobre um jovem que queria fazer alguma mudança ou uma diferença em determinados aspectos, mas que tem medos do que realmente o aguarda. Confesso que eu pensava que quando eu fizesse 18 anos, isso era o meu pensamento de infância, né? Depois, conforme eu fui percorrendo a adolescência, eu fui percebendo que talvez não seria assim. Eu pensava que quando eu fizesse 18 anos, a minha maturidade ia baixar. E eu ia ser uma pessoa madura, né? E
enfim, quem sabe responsável e ser uma adulta, né? Não, você é uma adulta. Eu achava que com a idade, com essa fase adulta, vinha também a maturidade. Mas a maturidade é algo a ser trabalhado, né? Vamos, convenhamos, né? A gente vê pessoas aí de 40, 50 anos que não têm maturidade. Vê jovens que têm mais maturidade do que os de 40, enfim. Conheço vários homens em específico, falo homens, falo, Geis, me crucifique, mas a maioria deles são homens que eu vejo ali que não tem maturidade. Mulheres também, algumas, poucas, mas enfim. Eu tinha essa crença, né? E aí depois a gente vai crescendo. Eu acho que a gente perde aquela inocência mesmo, né? Vai perdendo aquela inocência que é tão preciosa para uma criança, né? Que faz com que ela sonhe, que faz com que ela enxergue o mundo de uma forma mais bonita, ouso dizer, né? E mais sonhadora. Então, conforme você vai se deparando com as adversidades da sociedade, vai entendendo o sistema, que vivemos em um sistema, né? Você vai perdendo talvez um pouquinho dessas questões. Mas confesso que eu, eu consegui manter muito da minha essência ali, né? Claro que a gente tem fases e fases, mas eu ainda mantenho os meus sonhos, muitos dos meus sonhos, né? Muitas das minhas perspectivas. Eu sei que não dá para mudar o mundo, para transformar o mundo de uma hora para outra, mas eu acredito que pequenas ações geram um efeito borboleta. Então, de cada um, né? De cada um. Eu faço a minha parte, se as outras pessoas estão fazendo a delas ou não, problema delas, mas eu acredito que o pouquinho que eu faço já faz uma diferença. Talvez não é uma diferença mundial, né? Enfim, mas já gera uma diferença. Então, eu acho que a minha maturidade, ela não chegou totalmente. Eu tô 50% madura. Assim. Estamos num processo. Muito bom, mas é muito interessante. E é comum mesmo a gente ver essa questão de as crianças perderem a inocência ali conforme vão crescendo, né? E até ficarem um pouco desiludidas. É triste, né? Observar isso. Mas a gente vê que é algo muito presente na nossa sociedade. Os outros são humanos. Eita. Esse aqui é um conto só? Então, ele é um conto por um número de páginas, né? Ele é uma história pequena. Porém, eu divido ele em capítulos. Eu não considero ele um conto. Eu considero um livro. Né? Eu tenho ciência de um livro. É uma novelinha, é uma novela. Ah, eu não consegui te ouvir. Travou. É uma novela, então. Então, uma novela. Tem vários capítulos aqui, ó. Por exemplo, o primeiro que abre... Não, esse não é o primeiro que abre. Calma aí, deixa eu mostrar. Isso. 12 de maio de 2023. Esse narrador, que a gente não sabe quem é, começa a contar tudo o que ele fez durante a adolescência, mas de uma forma, assim, no sentido de arrependimento. Então, ele fez as besteiras dele, viveu a vida ao máximo, mas ele teve consequências depois. Inclusive, esse narrador está preocupado porque o filho dele tem a mesma idade hoje em dia que ele tinha quando ele fez as besteiras. Então, ele fica com receio do filho dele cometer os mesmos atos. Inclusive, no meio dessas brincadeiras aí, aconteceram coisas terríveis que um dos personagens falece, né? Porém, tudo isso se mantém em segredo até o fim, né? Então a gente descobre, conhece o grupo de amigos no início, no meio a gente descobre quem é que morre e que muda o rumo da história, que acaba de vez com aquele clima de curtição, de roubar vinho de restaurante, de ir para debaixo de ponte, no meio de chuva para ficar conversando, de fazer, enfim, outras coisas que eles fazem. E no fim é que a gente descobre quem é o narrador da história. São amigos. O Celton, que é mais quietinho, mais na dele. O Apolo, que já é o mais aventureiro, ele já não liga muito para as coisas da vida. E a Moura, que é uma moça que está passando por problemas familiares, porque ela está passando também pela questão da puberdade, e ela está com sentimentos muito aflorados, e ela não consegue controlá-los, né? Só que os três têm uma vivência assim, um pouco conturbada, né? Apesar de serem amigos, eles têm muitos conflitos. Nossa, parece que conflitos estão em todo lugar. Mas eles têm muitos conflitos entre eles. E a gente vai acompanhando essa história
com o decorrer dos capítulos. Uma história dividida em capítulos, né? Eu entendo a sua resistência a falar assim, Giz, não é um conto, é uma história aqui que formou-se um livro, só que é uma história menor, enfim. Eu não sei se você já leu o livro sobre a escrita do Stephen King. Ele comenta ali que às vezes o autor ele se depara que escrever é como escavar. Às vezes ele vai se deparar com um ossinho pequenininho de galinha. Às vezes ele vai achar um osso de dinossauro. E tá tudo bem, tudo é válido, né? Tudo é criação, tudo é história. E dá para entreter aí os leitores. Então, os outros são humanos. Depois de 4 de março, uma outra história aqui. E esse aqui dá a impressão que é algo mais histórico, pela capa. Não sei, posso estar errada. Mas vou compartilhar com o pessoal a sinopse com o pessoal. Mas pela capa, eu não sei se por causa do bonezinho, da vestimenta desse jovem, eu não sei se é porque está em preto e branco, mas o título está colorido, né? Vamos ver. No dia 4 de março de 2017, ocorreu um evento que mudou a vida de Lorenzo para sempre. Ah, por isso que ele está de bonezinho? Ele é italiano? O garoto de apenas 14 anos... Não. Ah, não, é Lorenzo... Ah, mas teve um surto de Lorenzo, acho que de 2014 para cá, as mães tudo quis colocar o filho chamar Lorenzo. Enfim, Eu acho Enzo, que eu não, foi acabei Enzo, de foi ser Enzo, foi influenciado Lorenzo, na hora não que eu foi escutei a Enzo, história. que é o diminutivo. Foi Teve Enzo, um surto de Enzo. foi Enzo e Valentina, né? Valentina também. Uhum. Eu lembro que eu trabalhava num estúdio de fotos, né? Registrava fotos ali de bebês. E aí chegou tanto de Enzo que eu registrei. Fotos que a gente fazia os books dos bebês, né? Com 1 mês, 10 meses, 2 meses, enfim. O newborn também, que era recém-nascido. O quanto de bebê Enzo que eu registrei não tá escrito. Eu tirei foto de muito Enzo. Cada um mais fofo que o outro, mas era tudo Enzo. Enfim. As mamães aí gostaram do nome. Eu acho que foi de 2014, por volta de 2014, 2015, na época que eu trabalhava no Center Fotos, enfim. O garoto de apenas 14 anos se vê encurralado diante de seus próprios pais que fazem agressões verbais e ameaças ao menino. Eita! Diante disso, Lorenzo entra em um estado de tristeza que cada vez mais o consome e a falta de confiança dos amigos o faz criar um personagem imaginário para suprir a sua solidão. Gravei um vídeo falando sobre isso hoje, sobre os pais podar as crianças, né? Ou despejarem as suas frustrações em cima delas. É algo... Esse foi o primeiro, esse foi o primeiro livro que eu escrevi, de verdade. As primeiras histórias foram aquelas que eu te contei, que eram baseadas em coisas que eu tinha visto, séries, essas coisas, mas era tudo em formato de roteiro e não era publicado assim de forma realmente oficial, ficava guardado mais para mim. Mas este foi o primeira vez que essa foi a primeira vez que eu falei assim, eu vou publicar alguma história. E aí, ela inclusive serviu de inspiração não, né? Para Suburbs mesmo, porque uma parte de Suburbs é uma parte de depois de 4 de março. Que, inclusive, eu deixei escrito no meu blog. Porque quando eu criei a história em 2017, tinha a parte fantasiosa e tinha a parte real, que depois de muitos anos, acho que em 2021, eu separei a parte fantasiosa da real e transformei a real em depois de 4 de março. E deixei a fantasiosa guardada, que foi quando eu publiquei no início desse ano o Subverso, que é a outra parte de depois de 4 de março. Hoje, são histórias completamente separadas, não compartilham nada entre si. São os elementos mesmo da história que eram de uma outra obra, que era uma única obra. Por exemplo, de Suburbs, nós temos aqui o aspecto o fato do Gabriel ver a cidade de um outro modo, dependendo da emoção dele. O Lorenzo, né, por conta dos conflitos familiares. E esse elemento da cidade mudar de cor, das pessoas se sentirem mais tristes, da vida perder energia, era do Lorenzo. Então não era daqui. Também, para deixar a obra mais light, tinha também uns elementos fantasiosos com demônios, com personagens que eram heróis, lendas que estavam pela cidade, junto com a trama do Lorenzo, que depois viraram só
Supérbios, que tem toda essa parte fantasiosa, mas hoje, como eu falei, é uma outra coisa, não tem nada conectado. É que depois de 4 de março surgiu como um pedido de ajuda, na verdade. Eu escrevi esse livro para relatar algumas coisas que aconteciam. Então, eu compartilhei esse livro com alguns colegas, e aí, para que não ficasse uma coisa assim tão clara, eu acabei deixando os elementos fantasiosos para mascararem o que o livro queria dizer. Depois eu mudei isso, deixei a obra florescer, do jeito que ela deve florescer. Muito bom, muito bom. E é terapêutico, né? A escrita ela é terapêutica também. É bom a gente, enfim, expor. Eu já vi alguns psicólogos falando isso, né? Eles recomendam que o paciente ele compre um caderninho e escreva qualquer coisa. Escreva suas emoções, mas escreva, né? Escreva ali para poder. Porque vão surgindo muitas coisas, né? Enfim, Supervício. Falei certo? Ah, você conseguiu, olha aí, ó. Supervício. 2 pontos, destruição. A aventura de Gabriel se inicia quando o personagem percebe que a cidade de São Carlos deixa de ser o palco de uma cidade colorida e festiva para ser um terror misterioso. Ele, reunindo informações sobre seus antepassados e sua origem, deve fazer vista grossa contra Optiamicos. Isso aí. Optiamicos. Olha os nomes, né? Demônio Olha é os tudo nomes. latim, né? O demônio que se transforma em gato e que se infiltra para tentar detê-lo. Não acho mais os gatos fofos. Pronto. Eu tava achando a capa muito fofa. Mas aqui você vai ver um gato que vai se levantar e vai abrir uma maçaneta. Ai, meu. Achando que é gato O louco. bicho o tal do gato é tão elegante, tão esperto, tão arteiro ao mesmo tempo. É uma figura peculiar, né? O gatinho. O gato, enfim. Você nem ouve ele pisar, né? Ele tem uma elegância ali, uma cautela. É um ser noturno, né? À noite você só ouve os... Mas o bicho é atentado também. Quando ele entra dentro de casa para poder fazer bagunça, cadê a elegância? Se foi. O tal do gato é um ser peculiar, mas todo mundo gosta, né? A maioria das pessoas. Tem gente que tem uma rixa, né? Não, eu gosto é de cachorro. Aí outros, não, eu gosto é de gato. Gente, eu gosto de gato e de cachorro e tá tudo bem. Eu gosto. E tem os dois aqui em casa. Aqui também. Tem 3 gatos, um cachorro, tinha um coelho, tem peixe. Aqui em casa tem tudo que é tipo de bicho, praticamente. Se deixasse colocar aqui bicho exótico, até minha irmã ia pedir também. Nossa, tem tudo que é tipo de bicho aqui no meu zoológico pessoal. Ai, muito bom. Aqui é só gato e cachorro mesmo. Enfim, a Alice é doida pra ter um hamster, mas eu não acho que dá trabalho demais. Ai, ai. Então vamos lá. O Subérficio esse que é a publicação mais recente, né? Porque foi agora em 2024, né? Você está planejando Certamente. publicar outro livro em 2024? Dá tempo? Ou suas publicações ficarão para 2025? Tem uma obra que eu preciso lançar ainda este ano. Eu tenho isso como meta, porque assim, eu já estou com essa obra em mãos desde 2020. Se o pessoal for olhar no meu Instagram, nos meus destaques, o pessoal vai ver que já publiquei em 2022 o processo de criação de um capítulo. E eu não lancei essa obra até agora, porque é uma obra assim muito grande. É uma coisa assim que eu estou trabalhando ao máximo, que é uma história real, já não é sobre mim, diretamente, mas indiretamente. Conta a história de uma mulher chamada... Eu já estou dando spoiler. Conta a história de uma mulher chamada Solange, que vem da Bahia para morar no estado de São Paulo, mas não porque ela quis, mas porque teve a promessa para ela de que ela era uma criança na época, né? De que se ela viesse morar aqui, ela poderia voltar depois que ela terminasse os estudos, para continuar a vida dela lá. Só que não voltaram para buscar. Então ela passa o resto da vida dela aqui com aquela sensação de, puxa, eu não vi mais a minha mãe desde os meus 9 anos. Ela vive passando de pessoas para pessoas, morando em casas, né? Mora com o irmão, mora com
com outros parentes, com irmãs, e vai passando de família para de pessoas da família para família. E só depois de muitos anos, acho que uns 30 anos, que ela consegue encontrar a mãe novamente e poder conversar com ela depois de um grande ato, né? Imagina, você ficar 30 anos sem falar com seu pai, sua mãe, e sem contato com seus irmãos, né? Só tendo contato com os irmãos de São Paulo, mas sem contato com os irmãos de lá do estado de origem, Bahia. E depois acontecem outros conflitos entre eles que vão ser abordados conforme eu fui escrevendo o livro, mas eu estou ainda no meio do processo. Então, eu ainda quero ver se eu consigo, mas eu vou tentar publicar essa obra ainda em 2024, pelo menos até o dia 31 de dezembro. Ela não pode passar disso. Vai ser um romance? Romance que eu digo narrativa longa? Ou ela vai ficar ali por volta de um conto ou uma novela? Não. Esse será um romance. Pelo menos uma ideia é um romance. Eita, é uma desafiador, coisa, hein? assim, que tem muito detalhe para ser abordado. Dessa obra, ainda mais você tem está muita sendo coisa. fiel a quem sabe a essência da história, né? Você está sendo fiel ali, porque eu acho que é meio que impossível não complementar um pouco com ficção, quem sabe, para poder deixar mais envolvente. Ou você está sendo inteiramente fiel em todos os fatos. Ah, claro. Nenhuma história é 100% baseada em fatos reais, né? Até as histórias que a gente vê na televisão, por exemplo, a gente diz baseada em fatos reais. Eu pensava quando era criança assim, tudo que tá lá aconteceu. Nossa, foi exatamente assim. E não é. Tem que ser transformado para se adaptar para o meio que ele vai ser exibido, para as pessoas que vão assistir, porque tem que ser, como você falou várias vezes durante a live, é entretenimento. Tem que ser entretenimento. Se for só aqueles fatos específicos, né, que aconteceram exatamente, eu nem estava lá, então não tem como dizer que aquilo exatamente aconteceu, né? Então eu peguei a história pelo que eu ouvi, é baseado em fatos reais porque me contaram o que aconteceu, mas eu não estava lá, eu não era nascido na época. Então eu vou contar com base no que eu posso preencher na obra, né? Então tem personagens o nome do livro, olha, eu já revelei coisa demais. O nome do livro é Menina Solange Mulher. Mas depois eu conto por que é Menina Solange Mulher. E dentro desse livro tem alguns personagens que não existiram na vida real. Ou que, se existiram, não eram exatamente iguais aos que estão na obra. Então, sim, muita coisa criada, coisa adaptada. Sim, muito bom, muito bom. Vou convidar o pessoal a conhecer seu Instagram de novo, @AlissonAndré. Aqui não temos M, gente, mas ainda temos 2 L's e 2 S. Enfim, é o Instagram do nosso escritor. Ele expõe aqui o trabalho dele literário, né? Os trabalhos dele estão muito interessantes. Tem umas fotinhas dele aqui, ele é gatinho. Tem umas fotos dele aqui também no Instagram. Enfim, dá pra gente dar uma stalkeada, conferir as novidades. Fiquem de olho, quem sabe ele publica um sorteio, uma promoção dos livros dele. Ele falou que vai lançar um esse ano, ele vai correr contra o tempo, porque já estamos em 19 de novembro, então ele tem que correr contra o tempo, mas fiquem de olho lá em todas as novidades para não perderem nada. Alisson, você quer deixar algum recadinho pra gente? Olha, eu queria dizer que eu estou muito feliz por ter participado, né? Este ano foi o ano que eu me lancei de verdade, então até então tudo era guardado. Tudo que era publicado, apesar de você poder conferir conflitos que foram lançados ano passado, conflitos ano passado não, né? 2022, os outros são humanos, 2023, mas não era nada divulgado. Eu, na verdade, nunca tive como ideia, assim, falar, eu sou escritor, essas coisas, porque a minha profissão é a direcionar, né? Eu sou professor. Então eu sempre levei isso em conta primeiro. E o de escritor eu deixava como um hobby. Deixava assim, eu também escrevo. Era resumido a isso, né? Eu também escrevo, eu tenho algumas coisas escritas. Mas esse ano eu falei assim, não, vamos trabalhar esse lado também, vamos aparecer um pouco mais. Então, eu estou ainda no início desse processo, começando a aparecer, mesmo que eu já tenho 3 livros físicos publicados, algumas obras digitais que eu vou deixar no digital por enquanto.
Mas eu tô adorando, assim, esse universo. Estou muito feliz. Eu espero que vocês também gostem das obras. Não me achem louco pelo que vocês vão ler, né? Os personagens são puramente fictícios, apesar de existirem dentro de outras pessoas, como a gente conversou na live, né? Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Então, algumas coisas daqui a gente vai realmente encontrar tristemente na realidade. Mas tudo que está aqui, como você disse, é um reflexo do que eu vi e que eu quis escrever. Muito bom. E vai continuar escrevendo e contribuindo com a literatura brasileira aí. E vamos acompanhar o seu trabalho. Alisson, vou agradecer a sua disponibilidade de participação na nossa live, você ter topado, ter cedido o seu tempo, né, para poder vir aqui conversar com a gente um pouquinho também. Vou agradecer o pessoal que entrou, que assistiu e quem vai assistir essa live posteriormente, porque ela vai ficar salva aqui no nosso Instagram, no Instagram do Alisson e no nosso podcast do Spotify. Muito sucesso! Leitura com Chocolate está de portas abertas aqui para você voltar sempre que você quiser. Um grande abraço e beijo para todo mundo.